que vai ser 2012 para a minoria na Assembleia? E as eleições municipais? Eu converso com o líder da minoria, deputado Pompílio Canavês, do PT. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Olá. Deputado, quais são as estratégias de atuação da minoria em 2012? Há prioridades? Elas já estão traçadas? Vivian, para começar, não é fácil ser oposição numa casa onde você tem maciçamente uma maioria tão significativa como tem aqui, né? Em 77, nós temos 77 parlamentares, a oposição tem 13 parlamentares. Então é muito difícil que a gente conseguir colocar a oposição efetivamente no dia a dia da casa. Agora, nós temos conseguido, o ano passado, com a edição do Bloco Minas Sem Censura, que teve o PMDB naquela época e o PRB conosco, conseguimos ter uma oposição mais firme. No mínimo barulhenta. Barulhenta. Mas mesmo depois, até mais por falhas e deficiências do governo do Estado, pelo número de parlamentares da oposição, nós conseguimos ainda demonstrar para Minas Gerais que tem uma Minas Gerais, que é a Minas Gerais que aparece mais nas propagandas, e o Estado real, né? Onde há uma insatisfação com a educação, a saúde é deficiente, a segurança pública nem se fala. Agora, recentemente, nós vimos aí a maquiagem, né, nos índices de violência, uma coisa que preocupa a todos os mineiros. Então, até mais por deficiência, por ineficiência do governo do Estado, a oposição, mesmo sendo pequena e mesmo tendo a mídia, de certa forma, amordaçada, nós conseguimos fazer um barulho considerável pelo nosso tamanho. Agora, deputado, o fim do Bloco Minas Sem Censura traz, quer dizer, pode ter, esse ano, a minoria pode ter uma realidade diferente? Porque o bloco acabou ainda... meados do ano, né? Isso. Olha, sim, sem dúvida, o número e ter o PMDB conosco na oposição é muito importante. Não ter o PMDB tem evidentemente, é significativo. Qual que é a realidade hoje? Porque o PMDB, como não é mais bloco, o PMDB está na oposição, mas efetivamente só alguns deputados, o que vinha acontecendo pelo menos era isso, alguns deputados acompanhavam nas votações, né, a minoria em oposição ao governo. Qual é a realidade que se pode esperar? O deputado Sábio Souza Cruz, o deputado Antônio Júlio, Adal Kleber, continua conosco, acompanha, muitas vezes votam com a oposição, e aqueles deputados outros do PMDB, que por outras convicções acompanhavam o governo, que tinham dificuldade de votar com a gente, continua assim. Se bem que o PMDB, mesmo depois do fim do Bloco Minas Sem Censura, em diversos momentos votou conosco. Por exemplo, na questão da educação, nós votamos juntos. Em ano eleitoral não fica mais difícil, considerando-se que, naturalmente, PT e PMDB serão adversários em diversos municípios. Em muitas cidades. Mas também isso é verdade para o governo, né? Em muitos lugares, em muitas cidades, os partidos do governo vão se enfrentar, porque aí tem o interesse local, a política local. Isso vai acontecer. Agora, isso pode interferir aqui dentro da casa, no caso da minoria? Eu creio que sim. Se bem que há aqui dentro um respeito muito grande entre os parlamentares, mas isso tem influência. Quando os debates começarem, especialmente tiverem parlamentares aqui da casa envolvidos diretamente nas disputas, com certeza isso vai ter reflexo na casa, já que é difícil separar uma coisa, né? Você está lá no interior, numa cidade de uma região qualquer, brigando pelo poder local e disputando palmo a palmo o poder local. E aqui vão ter momentos que isso vai aparecer, vai ter influência, sim. Agora, a base está trabalhando e as lideranças da base estão trabalhando para evitar isso. Tem feito encontros, isso é importante. Projetos em comum para que os partidos estejam envolvidos com os mesmos projetos eleitorais. Porque as eleições vão passar e a casa a oposição está trabalhando nesse sentido, não? Também, nós temos a consciência que isso é importante, que nossas relações aqui
à parte, as questões ideológicas, de situação de oposição, elas são importantes para o bom andamento da casa. Então, nós temos essa preocupação, sim, nós temos conversado sobre isso, tentando estabelecer formas de relacionamento que sejam preservadas. Isso é importante para nós. O PSDB, na última reunião que foi feita o vice-governador, o senador Aécio Neves, as lideranças, afinal, do PSDB, do PP com os demais partidos da base aliada. Eles fizeram uma declaração que estavam trabalhando, que iriam trabalhar em conjunto, toda a base aliada, para ganhar nas cidades, em 13 cidades onde o PT hoje governa. Como é que o senhor viu essa declaração? Mas um lance que tenha muito a ver com a disputa eleitoral em Belo Horizonte do que realmente uma decisão. Até porque querer ganhar nas principais cidades é fundamental para qualquer partido, especialmente o PT e o PSDB. Então, nas 13 cidades que ele citou, inclusive a cidade que eu fui prefeito, Alfenas, está entre essas 13 cidades, é uma declaração de intenção. O PT também quer ganhar nas cidades que são governadas pelo PSDB, isso é claro. Agora, as condições objetivas para que isso aconteça não vão se dar apenas pela declaração. O senador Aécio Neves não pode, eu até achei que o senador Aécio Neves não devia ter feito isso, porque dizer que agora é prioridade, vamos ganhar nessas 13 cidades. Nós podemos dizer, então, vamos ganhar em 45 cidades, até para poder ficar no número, né? 13 é um número para nós do PT importante, por isso ele disse talvez 13 cidades, podemos dizer 45 cidades, não vamos ganhar do PSDB, como se isso resolvesse. O que resolve mesmo, o que o eleitor das cidades do estado vai decidir, é quem é o melhor candidato para resolver os problemas das cidades. E não se ele é ligado ao PSDB, se ele é ligado ao Aécio Neves, ou se ele é amigo do ex-presidente Lula ou da presidenta Dilma. A eleição municipal é outra coisa. Eu fui prefeito, disputei 3 vezes a prefeitura, e eu sei que muitas vezes, em 2008, eu fui candidato a prefeito pelo PT, e o senador Aécio Neves, que era governador, e o governador Anastasia, que era vice-governador, se empenharam efetivamente na campanha em Alfenas. Pois é, essa é uma questão que se coloca aí. Com a experiência do senhor, até que ponto projetos numa eleição municipal, os projetos que têm vistas às eleições para governo e para a presidência da República, até que ponto as estratégias podem interferir e pesar nas eleições municipais? Deixando mais claro, o objetivo do senador Aécio Neves de ser presidente da República, o peso, o esforço que ele vai fazer para ganhar no interior pode ser um problema para o PT no interior? Pode, mas o nosso partido também, o Partido dos Trabalhadores, está envolvido. Nós temos planejamento de inclusive, crescer o número de prefeituras que a gente governa, manter as que a gente já tem, que o partido já tem, e aumentar o número através de alianças, muitas alianças que nós estamos fazendo, levando a cabo em todo o Estado. Agora, claro que o desenho que sair das urnas desse ano vai ser muito importante para 2014, sem dúvida. Mas não é o contrário. 2014 vai influenciar agora. Isso não pesa, na opinião, essa pressão, né, dos projetos futuros? Escolhe o seu prefeito. Exatamente. Pesam na intenção do eleitor? Eu acho que o eleitor escolhe o seu prefeito pensando em muitas coisas que não são propriamente isso não. Se ele está dentro do projeto do senador Aécio Neves de ser presidente, se está dentro do projeto da presidente Dilma, não. A questão local é importante, talvez a eleição mais importante do Brasil. Pesa o cuidado com a cidade, a educação, a saúde, se funciona, se não vai funcionar, se aquele candidato tem condições de resolver aqueles problemas, a segurança pública, que embora seja uma obrigação do Estado, o governo municipal também pode ajudar a resolver. O senhor está dizendo, então, que em eleições municipais o padrinho eleitoral não importa muito? Isso vale tanto para a presidente Dilma quanto para o senador Aécio Neves? Não vai adiantar ficar discutindo numa cidade do interior de Minas a rodovia, se é federal, se é estadual, se asfalta, se não asfalta. O cidadão ele vai escolher o prefeito pensando qual é a expectativa
que esse candidato pode trazer. Se ele vai conseguir resolver os problemas, vai conseguir fazer um bom governo. Claro que se o relacionamento dele com o governo do Estado, com o governo federal, pesa e é importante, mas isso não é o fundamental. Porque senão, com a hegemonia que o PSDB tem no Estado, era para ter ganhado em 2008 em Valadares, em Ipatinga, em Teoflotone, em Alfenas, em Varginha, em Pouso Alegre, em diversas cidades importantes do nosso Estado, que o governo do Estado perdeu. E naquela época, o governador Aécio Neves já tinha o sonho de ser presidente da República. Ele queria, inclusive ele propôs a realização de prévias que não foram aceitas pelo partido dele, pelo PSDB. O Aécio já tinha o sonho, o desejo de ser candidato a presidente. Então, se vale agora, naquela época valeria também. Deputado, muitíssimo obrigada pela conversa. Obrigado. Um abraço. Eu conversei com o deputado Pompílio Canavies, do PT, ele é líder da minoria na Assembleia. O nosso assunto aqui é a atuação da minoria na casa e o desafio do PT de encarar a estratégia tucana para tomar 13 prefeituras petistas nessas eleições, ganhar 13 prefeituras que hoje são administradas pelo PT. Daqui a pouco, vereadores mineiros discutem ficha limpa, eleições e cenário político. Nosso convidado é o presidente da AMM, Ângelo Roncalli.